Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para vocês acompanharem aí a segunda unidade do nosso curso de eletrotécnica no módulo de eletrônica básica, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre resistência elétrica e a lei de Ohm. Na aula passada a gente já tinha comentado um pouco sobre esses tópicos, a gente viu, né, a parte da evolução histórica, a gente viu de parte meio superficial essa parte da resistência, a gente vai analisar ela um pouco mais a fundo nos conteúdos abordados, beleza? Então, basicamente, o que a gente pode entender por resistência elétrica? É a dificuldade à passagem dos elétrons, tá bom? Então, a gente pode fazer um paralelo aí para vocês entenderem melhor com a água, tá? Assim como a gente tem um riacho, a água ela corre naquele riacho, assim também é o fluxo dos elétrons, só que em vez de água, moléculas de água são moléculas, né, eletrônicas, são o fluxo dos elétrons. Então, quando aquele fluxo ele passa, a gente tem uma corrente plena ali, tá bom? Quando a gente começa a ter alguns obstáculos no fluxo daquele riacho, você reduz ali, né, as margens do riacho, você tem algumas pedras, você tem alguns elementos, começa a ficar mais difícil daqueles elétrons passar, né? Ou até nos tubos, encanamentos também. Se tem um encanamento maior, a água flui mais fácil. Se você dá uma redução, né, naquela seção, naquele diâmetro daquele tubo, a água ela passa com mais dificuldade. Então, a corrente ela diminui, né? O fluxo diminui, tá? Então, assim também acontece na resistência elétrica, beleza? Então, a gente também diz que todos os materiais eles têm uma resistência elétrica característica. Então, assim, se você tem um fio de cobre puro, tá, de uma bitola razoável, a corrente, ela flui, só que a resistência, ela existe naquele material, só que ela é baixa, tá? A gente tem uma variável que se chama resistividade elétrica, tá? Ela mede qual que é a resistência dos materiais. Então, a gente viu na aula passada condutores e isolantes, tá? A resistividade dos condutores, ela é muito baixa, tá? É uma resistividade muito pequena, por isso que a condutibilidade é maior, por isso que flui mais elétrons, tá? Em um material isolante, a resistência elétrica, a resistividade, ela é muito alta, por isso que existe aquela dificuldade, tá? Então a gente tem os opostos aí mais uma vez, né? Tem o ouro de um lado e a borracha do outro. Então o ouro ele conduz muito bem, só que ele tem um valor elevado, certo? E a borracha ela não é uma boa condutora, pelo contrário, ela é uma boa isolante. Dificilmente os elétrons conseguem fluir ali por ela, tá? Por causa da estrutura molecular daquele material. Vamos falar aqui sobre os fatores que influenciam na resistência elétrica, tá? Basicamente a gente tem 4 fatores principais, tá? Que são o material de construção daquele condutor, que a gente já falou sobre alguns aqui, tá? O comprimento do condutor, também o tamanho dele, né? A área da seção transversal daquele condutor, que é quando a gente vê ele de frente, tá? E a temperatura daquele condutor, beleza? Então vamos começar falando do material. Então, dependendo da construção do material daquele condutor, ele vai ter uma resistividade maior ou menor. Como a gente já viu, tem os opostos aí, certo? Um material que tem uma resistividade menor, ele vai fluir melhor a corrente, tá? Então ele tem uma resistência mais baixa. Um material que tem uma resistividade maior, vai fluir mais difícil a corrente nele, tá? Porque ele tem uma resistividade maior, perfeito? Então vamos falar sobre o comprimento do condutor também, tá? Então, subentendendo, para ficar mais fácil, a gente tem um condutor. A resistividade desse condutor aqui, ela vai ser maior do que o desse aqui de baixo. Por quê? A corrente ela precisa percorrer um caminho maior, tá? Então, quanto maior o comprimento do condutor, maior a resistividade. Quanto menor o comprimento, menor a resistividade. E vocês podem notar que indiferente de qual material de construção isso, são fatos independentes, tá? Eles se acumulam, mas eles são independentes, uma coisa não depende da outra, tá? Então a gente está vendo aqui esse condutor aqui da vista lateral. Então vamos ver ele de frente agora. Isso aqui é a seção transversal, é quando você pega o condutor, você vê ele de frente. Quando a gente tem uma seção transversal menor, o que acontece? Fica mais apertado para os elétrons passarem, tá? Ou seja, nesse condutor aqui de seção menor, a resistência vai ser maior.
porque fica mais difícil de passar, igual a água. Quando você tem uma redução, né, na seção do teu tubo, fica mais difícil de passar a vazão ali. E aqui a gente tem um tubo de seção maior, tá? Seção transversal maior, um condutor de seção transversal maior, o fluxo de corrente é melhor através dele, tá? Então a gente fala que a seção ela é inversamente proporcional, tá? Quanto menor a seção, maior a resistência. Quanto maior a seção, menor a resistência, tá? E a gente também tem a questão da temperatura, porque o que acontece? Quando a gente aumenta a temperatura de um condutor, as moléculas elas se agitam. E esse agito de molécula faz que causa choques ali na estrutura. É algo bem microscópico, a gente não consegue ver a olho nu, tá? Mas eles começam a bater ali e a temperatura aumenta. E isso aumenta também a resistência, tá? Então, quanto for maior a temperatura, maior a resistência. Menor a temperatura, menor a resistência. Ele é diretamente proporcional. E temos também, vamos falar aqui, hoje da lei de Ohm, tá? Essa lei é a lei da proporcionalidade das três variáveis principais na eletricidade, tá? O E, que é a tensão elétrica, beleza? Que é a diferença de potencial entre dois pontos. O R, que é justamente a resistência, que a gente está trabalhando nessa aula aqui de hoje. E o I, que representa a corrente elétrica. Se a gente tiver duas variáveis dessa, a gente consegue encontrar a terceira. E eu fiz esse triângulo aqui, ó, que eu gosto de usar bastante para explicar como é que funciona para você encontrar, né, um desses termos. Digamos que você tem a resistência e a corrente e você quer encontrar a tensão. O que que você faz? Você cobre a que você quer encontrar e ali ele já fica na posição exata do que você vai fazer. Ou seja, tensão é resistência vezes a corrente. Um na frente do outro você multiplica, tá? Se eu quero encontrar a corrente, eu tenho a tensão e a resistência, você cobre aqui a corrente e ele já fica aqui na posição, tá vendo? A tensão sobre resistência, um sobre o outro. E assim também, se você quiser encontrar a resistência, você cobre ela e aqui fica a tensão sobre a corrente, tá? Tendo tensão e corrente, você consegue encontrar o valor da resistência. Então, nessas três posições aí, a gente consegue encontrar o que a gente quer, tá? E no circuito fechado, né, a intensidade da corrente ela é diretamente proporcional à tensão ao circuito, inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Quanto maior a corrente, maior a tensão, tá? Elas são inversamente proporcionais aí pela lei de Ohm, né? Pelas nossas leis da eletricidade. Então, pessoal, é isso que a gente tinha para passar para vocês hoje. Estudem os conteúdos que a gente tem no nosso material lá na plataforma, façam os exercícios de fixação e é isso. Até a próxima.